Seguinte, vamos para as 4 eras aí. Pablo, o que são essa era? A nova era, igual os irmãos falam na igreja? São novas eras, são novos tempos. Anota aí 4 eras. Pablo, qual que é a primeira era? A primeira era das terras, dos latifundiários, dos senhores feudais. O homem era caçador e era livre. Ele resolveu ficar quieto e domesticar animais selvagens. Ele começou a mexer com a agricultura. O homem não era assim. E ele não é bobo nem nada. Um monte de gente não queria fazer o que ele mandava, então ele pensou fazer um monte de filhos, os filhos trabalhar para mim. Era assim. É por isso que a maioria das famílias, o sobrenome da família era o que eles faziam. Você pega famílias europeias, principalmente, todo mundo fazia a mesma coisa. Mesmo tem uma tia que de bar dela tem 12 advogados, só de uma tia. Então, ó, todo mundo vai ser isso. Um é procurador do estado, o outro é advogado, o outro é promotor, o outro é isso. Um monte de gente, todo mundo do direito. Então, pegava como se fosse um viés. Isso é tia minha, tia mesmo, irmã do meu pai. E aí o que acontece? Os sobrenomes estavam linkados com a profissão. Só que aí veio uma nova era. Essa é a era dos latifúndios. É o dos senhores da terra. Eu vou escrever terra. Qual que é a indústria mais poderosa do Brasil hoje? A indústria de terra. Número 2, a própria indústria. As fábricas. O que significa esta bodega? A era industrial. Quem é que manda? Quem está no topo da cadeia industrial. E o que as pessoas fizeram? Não tinha que ter acesso a estudo. Sabia disso, seu Fábio Bueno? O governo não tinha que bancar estudo. Por que o governo começou a bancar o estudo? Porque precisava profissionalizar os trabalhadores. Tem um monte de gente que pensa, não, tem faculdade é para nós prosperar. Não é não, amiga, é para as indústrias prosperarem. É por isso que a faculdade de administração não ensina você a ter sua empresa. Ela ensina você a cuidar da empresa dos outros. É por isso que o curso de Direito que eu fiz não me ensina a ter um grande negócio, me ensina a defender os outros, é tudo sobre indústria. É por isso que a faculdade de Medicina é para cuidar dos trabalhadores, não sei se você sabe disso. Todas as faculdades, elas são qualificação, sabe para quê? Para justamente você defender o interesse do industriário. Eu também não posso falar mal dos caras desse tanto, mas foi eles que construíram as rodovias. Aí alguém fala, porque eles queriam que a gente andasse melhor. É para chegar mais rápido na indústria. E foram os caras que colocaram pressão para a construção civil pegar firme. Sabe para quê? Para você morar perto da indústria. Alguém fala assim para mim, por que eu não moro dentro da indústria? Porque senão você não vai comprar nas outras empresas que tem no caminho. Senão você vai morar dentro da indústria. E eles criaram um ecossistema chamado cidades, do jeito que você imagina. Esses caras. Foi a indústria que fez você sair do feudalismo, moço. Foi a indústria que fez você sair da selva. E veio para a cidade. Você fala, cidade é tão linda. Cidade é para servir as indústrias. Aí alguém fala, mas por que eu moro? Eu não moro lá dentro. É porque você tem que se desestressar, senão você produz menos. E aí, quando você vai desestressar, você vai ligar a televisão, você achou uma propaganda de outra indústria. E aí você vai tomar lá no orifício rugoso lombar. Porque tudo que você está fazendo é sobre devolver energia para quem? Para a era número 2, a era da indústria. E quando você entende o que está por trás, eu não podia ter acionado essas coisas. Depois que eu acionei, eu governo em tudo. Deixa eu contar uma coisa, você olha para mim, vem cá. Eu, Pablo Marçal, governo em tudo. Fui atrás do que tem por trás do pano da apresentação. O que eu amo é assistir o backstage. Anota assim, o Marçal vai me fazer assistir o backstage. O que tem atrás do palco. O que tem atrás do palco de todas essas eras, o que tem atrás de toda a tecnologia, você não sabe. A faculdade que você estudou é para ser contador das indústrias. Ah, eu sou contador. Você é contador? Não, você é contador nosso. Sou advogado nosso. Ah, eu vou abrir uma termoelétrica para nós, porque não tem indústria sem energia. Aí você fala, meu Deus, deixa eu contar um segredo para vocês não sabem. Deixa eu ver se eu posso contar. Ah, posso. Sabe os políticos? Os políticos têm que trabalhar para nós. Todo lugar que a gente chega, vocês têm que aprovar as coisas para a gente. A gente tem que ganhar os... Deixa eu falar para vocês o que está atrás dos panos. A gente não vai pôr indústria na sua cidade se você não der o terreno. Se você não der isenção fiscal, nós também não vamos. Aí o que é tudo que você não entendeu? A era que governou por mais de 100 anos. Eu mando na cidade.
Quem é que manda no mundo, amigo? Os industriários. Os caras que fabricam as coisas sem parar. Isso entende-se quem fabricou, quem distribui, quem representa e quem vende. É um grupo só. De quem governa. Sabe quem são eles? Os grandes produtores. Produtores. Produzem. Escreve assim no YouTube. Quem produz, manda. Quem não produz é escravo. É por isso que você vai acessar a riqueza hoje, no dia da independência. Era número 2, então, é a indústria. Qual que é a era número 3, que abalou a estrutura da indústria? A era do conhecimento. Tem um cara chamado DeLorean. Quem é DeLorean? Um cara que foi o mais alto poderoso do grupo GM. Era um cara super badalado e ele falou, vou construir minha própria indústria de carro. E o DeLorean ficou tão doido da cabeça que ele foi lá e construiu, e todo mundo freava ele nos Estados Unidos, não deixava ele produzir de jeito nenhum. Ele foi parar lá na Irlanda para produzir o DeLorean, aquele carro de Volta para o Futuro. O conhecimento, o networking, a modelagem que ele fez no grupo GM, sentou no mais alto andar lá da GM, presidente da GM. O cara virou um terror na indústria automobilística. Ele era o cara mais badalado do mundo na indústria automobilística. Ele falou, eu vou abrir minha própria empresa. Sabe o que aconteceu? Quem começou a ter acesso a essas coisas e começou a perder medo e foi lá e fez, construiu grandes indústrias também. E esse povo aqui, ó, parou de ficar só num grupinho e começou a montar muitos outros grupos. Hoje qualquer pessoa pode ter uma indústria. E aí começou a quebrar a hegemonia desses caras. Antes era só um povo. Antes era só 5 marcas de carro no mundo. Era 5 marcas de computador, era 5. Tem uma miséria chamada startup que faz qualquer pessoa pequena construir negócios bilionários. Porque a era do conhecimento é a era que você está agora. É a era que fez todo mundo ter acesso. Então, quando você tem acesso, você descobre o que está por trás, como é que roda as engrenagens, como é que funciona o motor, como é que funciona a tração, como é que funciona a combustão, como é que funciona a direção, como é que funciona a suspensão, tudo. Você fala, mano, eu vou fazer. Eu não vou ficar falando para você que dia, mas eu já tenho uma indústria de carro na minha cabeça. É de carro elétrico. Vai ser a coisa mais simples do mundo. Porque você não começou ainda, porque eu estou engatinhando. Na hora que eu começar a correr, você corre de mim que você vai passar mal. Então eu vou te falar uma coisa. A era do conhecimento fez um monte de gente deixar de ser otário. Primeira era dos agricultores, dos latifundiários, daquilo que você conhece, do feudalismo, os senhores da terra. Depois disso, os senhores da indústria, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram as cidades que você conhece hoje. A cidade. O conhecimento fez a multiplicação celular desses impérios. E aí foi fazendo o quê? Em cascateamento, essas grandes empresas que iam dominar a terra começaram a se subdividir e começou a lateralizar o poder. E ainda era uma coisa quase que inacessível. Agora tem um problema. Esta é a merda que ninguém aguenta. A era digital. Pablo, que era essa? Eu quero só saber de vocês. Quantos de vocês ficavam ouvindo um único pastor e um único padre a vida inteira e ninguém era autoridade na sua vida, a não ser esses caras? Pablo, você está falando mal dos caras? Não, eu fui muito abençoado por muitos deles. E amaldiçoado também, pela maioria. Porque eu vou falar esse tipo de coisa aqui, eu não vou parar de falar nunca. Deixa eu te contar um segredo. Eu não ouvia ninguém a não ser pastor. Quando eu descobri que tem 26 bolhas na terra e eu ficava dentro de uma só, eu assustei. Com o nível de ignorância que eu estava. E aí, quando eu falava de riqueza, alguém falava, isso é do diabo. Quando eu falava de liberdade, isso é do diabo. Ah, mas tá lá em Gálatas 5. Não, mas é do diabo, isso aí que você está falando. É libertinagem, isso aí acabou. Quando eu acessei a internet em 1996 e eu percebi que dava para ouvir outras pessoas. Eu lembro pela primeira vez, quando eu fui tocado, eu fiquei em prantos, eu chorei a madrugada inteira por causa de um cara chamado Paul Washer. Aí eu ouvi a palavra daquele cara, aquilo rasgou meu coração inteiro. Tudo por causa do digital. Aí eu fui contar pra pessoa, esse cara aqui destruiu o meu ser. Aí alguém falou, ele é depressivo, ele é da teologia, não sei do que. Começou a rebaixar o cara. Eu falei, então tá.
Aí eu comecei a seguir um cara que chama Billy Graham. O Billy Graham só pensa em encher estádio, era sempre contra. Aí eu falei, agora eu quero conhecer outros caras. Aí conheci Reinhard Bonk. Aí falou, ele só gosta de aparecer. Aí eu falei, mano, vocês têm alguma coisa de errado. Vocês estão querendo esconder alguma coisa. Aí eu percebi, você senta a bunda numa faculdade de humanas, aqueles caras de 40 anos que não tem esposa nem filho, tem um cachorro e mora com a mãe, quer ensinar o que é família, caralho! Vou te ensinar o que é família. Quem é você, ô fela da puta? Aí o cara fala, tenho 40 anos, o cachorro é meu filho, sou vegetariano, moro com a minha avó. E eu vou te ensinar o que é família. E o mesmo desgraçado quer te dar aula de finanças. Aí ele te fala, seja comunista. Comunista é o cacete. Todo vagabundo que fala isso, quando ele prospera, ele para de andar com esse povo que é vagabundo. Sabe, você tá doido? Eu tô te falando. Ou você aguenta a verdade ou você se fode. Se você não aguenta a verdade, foda-se. E se você pegar a verdade, você vai se fuder também, porque para libertar tem que se fuder. Tamo junto, até depois do fim. Beijo no teu coração, vá cuidar da sua vida. É nóis.